Nada é pior do que ver tudo fora do lugar. Bagunça é uma palavra que assusta. Imagine isso na vida prática, na vida real. É algo que nos leva, inclusive, a rir. Por isso, Jesus, confrontando os mestres religiosos do seu tempo, que estavam invertendo valores, disse: olha, vocês não sabem de nada, vocês estão coendo mosquito e estão engolindo um camelo. A pergunta é prática para a nossa vida. Como é que você organiza a sua vida? Qual é a sua prioridade? O que realmente tem valor? Será que você coloca Deus em primeiro, o seu próximo em segundo e você em terceiro e a sua vida está no lugar certo? Não entre na inversão de valores. Olá, amigos! Hoje eu queria te convidar para participar da nossa celebração. É um momento muito especial de adoração, de a gente orar e conversar com Deus, e hoje vai ser um dia incrível. Então eu queria te convidar você e a sua família para participar conosco da celebração da IBNU. Vamos lá!
Neste domingo, às 10h30 da manhã, na celebração presencial da IBNU, nós vamos celebrar a Ceia do Senhor, uma ordenança do próprio Jesus para a comunidade da fé. Todos aqueles que estão em sintonia com o Senhor e com a Igreja de Cristo são convidados a fazer parte desse momento especial da nossa celebração. Domingo, agora, 10h30 da manhã. Yeah. Vai. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Yeah. Yo. Vai. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor, sacou? Yeah. O Senhor é bom pra todos, sua compaixão alcança todas as criaturas. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Eu quero te convidar hoje para adorar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele nos convida a nos achegarmos a Ele com confiança, sabendo que Ele ouve a nossa oração. Então eu te convido a falar com Deus, com nosso Pai. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Senhor, obrigada pelo privilégio de poder falar contigo como falamos ao nosso Pai. Obrigada porque quando nós oramos, Senhor, às vezes nos achegamos a Ti com o coração contrito, Senhor,
cheio de dificuldades, ansiedades, mas como Ana, nós podemos nos levantar com outro semblante, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos transforma. Oro também, Senhor, por todos os enfermos. Vivemos dias difíceis, Senhor, no mundo. E te peço, Senhor, só o Senhor tem o poder para brecar a ação do mal, brecar essa enfermidade. Sabemos que já está caminhando para uma melhora nesse quadro, Senhor, mas ser com todos os enfermos, trazendo a cura que só o Senhor pode trazer. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas bênçãos, porque o Senhor é um Deus presente, porque temos a Ti a qualquer momento, Senhor. E temos o Teu Espírito Santo também a nos guiar, a nos dar sabedoria, Senhor. Temos a Tua palavra tão linda, Senhor, tão maravilhosa, que nos ensina a cada dia. A cada dia tem uma novidade. Muito obrigada, Senhor, pela IBNU, obrigada pela vida do pastor Saião, com tantos ministérios abençoadores, Senhor, que o Senhor continue abençoando Teu Filho, Senhor. Cuida das nossas famílias, livra-nos, Senhor, do mal. Sê conosco, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온 땅 기뻐하라 온 땅 기뻐하라 Erklären sich in mich, das Dunkle hält in mich und viel zu lange spricht und viel zu lange spricht. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Know see how great is our God. Наш Бог так велик, ой, знай, наш Бог так велик, свет наш Бог так велик. Namamalangin ka, lahat ng panahon, ikaw ang simula at ang katapusan. Mubaranayega Tirintuvadevan Yudaraja Singame Avaran Binjodiye Darina Wanirano Shu Halatama Zenchuachu Libre
Deus seja louvado neste novo dia e neste contexto de celebração, de gratidão e de adoração. É hora de dar atenção à revelação de Deus, à sua palavra. E por isso nós vamos refletir hoje sobre Lucas capítulo 18 e vamos pensar sobre um tema certamente bastante cativante. Só está com tudo quem não está com nada. Então vamos ver o que a palavra divina tem a nos dizer. E você vê que nós estamos realmente com nada aqui, né? A nossa volta para ilustrar o sentido mais significativo desse texto. Então, Lucas 18, a partir do verso 18, diz o seguinte: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Esse texto de Lucas chama bastante a nossa atenção. E antes de olhar propriamente para os detalhes de Lucas 18 até verso 30, vale lembrar que Lucas tem um enfoque muito interessante na apresentação
do Evangelho. Aliás, para fazer qualquer coisa enquanto seguidor de Jesus, nós não podemos perder, né, do nosso radar o entendimento do que é o Evangelho. E olhando para Lucas 18, o que nós vamos observar? Aliás, Lucas 17, né, foi falado sobre a vinda do reino de Deus, como é que esse reino chega. E aí nós temos, no capítulo 18, a parábola da viúva persistente, que, né, está sempre ali diante do juiz para atender a sua causa, e acaba sendo atendida, e logo se diz, imagina como é que, se um juiz mau escuta uma viúva pela sua insistência, imagine o bom Pai Celestial. Depois aparece o contraste entre o religioso fariseu e o cobrador de impostos desonesto, que arrependido se volta para Deus. E a discussão de exaltação e humilhação diante de Deus, esse contraste é estabelecido. E antes, né, de chegar no final, né, quando Jesus vai falar sobre a sua morte, a ressurreição, depois vai fazer a questão da visão na cura, né, de um mendigo cego, e depois no capítulo 19 vai ser falado sobre Zaqueu, aparece imediatamente antes da história de Jesus conversando com esse homem rico e importante, aparece Jesus e as crianças. E é curioso porque o versículo imediatamente anterior, né, ao texto que nós lemos, diz o seguinte: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Aí sim, a gente agora, mediante essa percepção, e aliás, ao entendimento do que acontece em Lucas, fica claro que Lucas está sempre enfatizando que aquelas pessoas que estão lançadas fora do status quo, de gente que deve ser aceita e é reforçada pela predominância desse status quo social, que essas pessoas recebem uma atenção da parte de Deus no seu projeto de salvação e de redenção. Então nós vamos ver mulheres, nós vamos ver leprosos, nós vamos ver aqui as crianças, nós vamos ver publicanos, que são esses cobradores de imposto que ninguém tem qualquer esperança na redenção deles, ou seja, todo mundo que o sistema avaliou e diz, olha, aqui nós temos um grupo de pessoas que não merece qualquer atenção. E Lucas volta à sua teologia, à sua diretriz de avaliação dessa ação salvífica da parte de Deus exatamente para esses grupos. E é curioso, porque quando a gente chega aqui em Lucas 18, vale a pena tentar entender o que acontece. Aliás, é a pergunta que parece não fazer sentido para a gente, né? O homem chega chamando Jesus de bom mestre, faz uma pergunta muito espiritual e parece receber uma reprimenda. Por quê? O que está por trás disso? O que nós devemos entender? Então, olhando para o texto, a gente agora vamos assim entender o que acontece nesse cenário. Chega aqui um homem que, olhando para os textos paralelos que nós temos em Mateus e Marcos, a gente descobre também que é um homem rico, é alguém que é importante e também ele é jovem. Olhando para esse cenário, a gente de fato vislumbra uma situação muito peculiar. Primeiro que não é fácil você ser rico sendo jovem. Isso acontece ou porque a pessoa tem uma herança ou porque ele de fato é muito bem sucedido na sua trajetória, na sua caminhada, e ele é visto então de maneira muito especial dentro dessa sociedade, né? E então não só isso, mas ele também é uma pessoa importante. Então o que a gente pode observar nesse indivíduo é alguém que está assim no contexto, né, desse ambiente social, percebido como alguém especialmente agraciado por Deus. Lembre-se de que
boa parte da percepção religiosa, inclusive não muito adequada, era que se uma pessoa tivesse em sintonia com a vontade divina, se ele estivesse observando os mandamentos, ele seria bem-sucedido. Então essa equação simplificada, né, de entender as diretrizes de Deus para a vida, elas estão presentes na sociedade de modo que se alguém tão jovem se torna tão importante e tão rico aqui é porque essa pessoa também é justa. Essa pessoa está sendo devidamente abençoada por Deus. E dentro dessa lógica, que é uma lógica inclusive de construção religiosa presente em grande parte da mentalidade dos dias de Jesus, e por que não dizer também através da história e chegando até os nossos dias, essa perspectiva qualifica o indivíduo de uma maneira muito especial. E é curioso, né, que esse indivíduo, certamente ouvindo da fama de Jesus, de coisas especiais a seu respeito, Jesus fazia milagres, Jesus é seguido por grandes multidões, aí está um rabino diferenciado, né, trazendo mensagens e palavras desafiantes, e ele certamente, né, motivado por essa realidade, chega diante de Jesus e chega com uma atitude, assim podemos dizer, de uma política da boa vizinhança. É curioso, mas o homem se volta para Jesus, chega diante dele e vai logo chamando ele, o meu rabino especial, né? O bom mestre, né? E logo emenda uma pergunta, que é uma pergunta bastante importante e significativa, de alto teor espiritual: que farei para herdar a vida eterna? E aí o que acontece? A gente começa a observar que o homem constrói a sua pergunta com base na sua trajetória, que deixa muito claro que ele tem a perspectiva de que a sua vida diante de Deus e do próximo é construída a partir daquilo que ele fez, que aliás é o tipo de mentalidade que é predominante em muitos ambientes religiosos e também existia na época de Jesus, com bastante destaque e bastante confrontada por Jesus, quer dizer, toda a minha relação com Deus é feita através dos passos e degraus que eu subi em função dos meus feitos, das minhas realizações, das minhas obras. Então, na cabeça dele, assim, olha, eu já andei muita quilometragem, eu já caminhei bem, tanto que está a prova na minha vida de que Deus me abençoou de modo especial por tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que está evidente como jovem, rico e importante. Numa sociedade onde isso é difícil, especialmente nos tempos do Novo Testamento, quando Roma domina o mundo e boa parte da população do contexto judaico sofre na mão dos romanos. E aí, o que ele diz? Olha, escuta, o que está faltando? Qual é o ponto? Qual que é a próxima milha que eu tenho que andar? Qual que é a cereja do bolo para eu fechar aqui a minha grande festa, né? A minha comemoração? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É interessante, né, que a gente tem, é por isso que vale a pena, é sempre importante olhar bem o contexto do Evangelho. A gente lê no verso 17 e você tem o contraste, né, que o texto acabou de dizer, o que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então a primeira coisa que chama atenção é que esse reino de Deus, que nele está incluído também essa realidade da vida eterna, fica claro que ninguém faz nada para entrar nele, a pessoa precisa recebê-lo. E por isso a atitude desse homem, né, tentando ganhar a simpatia de Jesus de uma maneira entre a ingenuidade e a atitude de uma aproximação, vamos dizer, um tanto quanto discutível, ele, da parte de Jesus, recebe, né, esse questionamento. Peraí, por que você está me chamando de bom? Você acha que, de fato, a gente pode sair por aí qualificando as pessoas
E certamente esse homem entende o bom em função da caminhada, né? Ele se julga bom e está faltando pouco para ele chegar ao ótimo. Ele quer saber, então ele chega em Jesus dizendo isso, e Jesus então vai dar a palavra decisiva e dizendo: escuta, não existe ninguém que seja bom no sentido absoluto, somente Deus é bom de verdade. E aí a coisa começa a ficar clara para a gente. E a gente começa a perceber que essa questão do reino de Deus, essa questão da vida eterna, essa caminhada adequada com Deus, ela tem um ponto de partida fundamental, que só é possível entrar no reino, só é possível desfrutar disso que é chamado de vida eterna quem não tem nada a oferecer, quem está disposto a receber. E, aliás, receber como uma criança. Porque quando a gente vê a maioria de nós, né, na nossa fase adulta da vida, para muita gente é difícil receber qualquer coisa. Eu estou acostumado a ver gente assim que você dá qualquer coisa, você vê que a pessoa fica incomodada, ele quer pagar de alguma maneira, ele quer retribuir. É difícil receber, né, um benefício das outras pessoas gratuitamente, estar feliz com isso. E mostrar um amor espontâneo de gratidão. A pessoa quer pagar de alguma maneira. Isso ofende, né, esse senso de justiça própria que a gente tem. E isso é mais sério quando se trata do relacionamento com Deus. Então, toda atitude religiosa humana é sempre uma coisa da gente querer pagar. A gente fica ofendido com o presente. E é interessante que o texto é muito nítido nessa direção, para aquele homem que chega com toda essa expectativa, e a proposta de Jesus é: olha, vamos conversar sério. Primeiro, para com esse negócio de ficar me chamando de bom. Você nem me conhece suficientemente para ir distribuindo adjetivos dessa maneira. Bom, bom mesmo, é só Deus. Jesus não está negando aqui que ele é divino, não está entrando nesse assunto, mas ele está confrontando essa atitude, vamos dizer, irrefletida do indivíduo, e a maneira como ele aborda a coisa a partir da sua justiça própria, e diz: olha, a coisa não funciona assim. E aí ele vai partir para a questão prática, né? Vamos ver mesmo como é que isso funciona. E olha só o que ele apresenta. Ele vai dizer para o homem o quê? Ele prossegue e diz: bom, já que nós estamos falando, né, de alguém que chega a um determinado grau de bondade, alguém que está pensando em fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, Jesus, vamos começar então com as diretrizes de Deus. Você conhece os mandamentos. Jesus vai citar parte dos famosos 10 mandamentos, texto que está em Êxodo capítulo 20. E que é repetido em Deuteronômio capítulo 5. Ele diz então alguns mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É interessante observar o que aparece aqui. Bom, se nós estamos pensando em construir qualquer relação com Deus com base naquilo que a gente tem a oferecer, aquilo que a gente pode fazer, é interessante que Jesus assim apresenta parte dos 10 mandamentos. Na verdade, ele seleciona todos os mandamentos que têm a ver com a relação diretamente com Deus, né? A gente sabe que o resumo da lei é amar a Deus e amar o próximo. Tudo que envolve essa relação profunda com Deus não é mencionado aqui. Jesus seleciona, dizendo assim: vamos começar falando só da relação que existe com amar o próximo. Vamos só sintonizar naquilo que tem a ver com o eixo horizontal das diretrizes de Deus. Então você conhece os mandamentos e ele menciona, né, 5 deles, quase todos, né, nessa dimensão. Então: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E, curiosamente, o homem responde: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. É impressionante a coragem desse jovem rico e homem importante que fala
abertamente sobre a sua justiça que ele tem atingido, tudo ele tem feito, e ele imagina, falta uma coisa só para eu completar a minha condição meritória para entrar na vida eterna. E essa é a questão vital que deve chegar a nós. Como é que a gente se aproxima de Deus? Como é que a gente pensa sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna? E boa parte das pessoas tenta construir a realidade a partir do que eles podem apresentar e fazer. Não é interessante que isso não é algo muito exclusivo? Pense, por exemplo, no apóstolo Pedro. Quando Jesus fala o que vai acontecer com ele na sua paixão, é interessante que Pedro vai claramente dizer: Senhor, ainda que todos abandonem, eu jamais vou fazer isso. Ou seja, ele constrói a sua relação com Deus com base naquilo que ele é capaz de fazer na sua própria força, na sua própria virtude, no seu próprio poder. E é interessante que depois, devidamente avisado, depois de todos os detalhes que Jesus apresenta, Pedro, a gente sabe, né, de maneira muito triste e difícil, nega Jesus, e quando Jesus vai restaurá-lo depois da ressurreição, à beira do mar da Galileia, é tão interessante que a pergunta de Jesus volta nesse ponto. Jesus vai dizer para ele: escuta, Pedro, é verdade mesmo que você me ama mais do que os outros? Você acha que a relação comigo se dá nessa dimensão a partir daquilo que você pode fazer? Então a gente começa a perceber aqui que o caminho para Deus, da perspectiva do Evangelho, precisa ser um caminho de esvaziamento da nossa prepotência, da nossa arrogância, dessa atitude de construção, né, de um altar onde a gente sobe em cima dele para fazer dele o nosso palanque, para fazer dele o centro do holofote que cai sobre nós em função do que nós podemos apresentar diante de Deus. E esse homem mostra muito claramente essa atitude, ao ponto de ter a capacidade de afirmar: olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha adolescência. E aí, nesse momento, é muito interessante, Jesus vai chegar ao ponto importante dessa conversa. É curioso, eu acho muito impressionante o fato de que Jesus, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu começaria a dar risada do rapaz, né? Ia ficar complicado o negócio, né? Se a gente pudesse confrontá-lo, quer dizer, o quê? Quer dizer que você sempre honrou seu pai e sua mãe perfeitamente, você nunca deu um falso testemunho, você nunca cometeu nenhum, e que você tem guardado de fato os mandamentos no sentido pleno, né? E Jesus, então, dentro da lógica esperada por ele, porque é isso que é interessante, o homem imagina, como a maior parte das pessoas imagina, que desde que a gente seja uma pessoa socialmente boa, desde que a gente, né, faça aquilo que é essencial, não, eu trabalho, eu sou responsável com a minha vida, com a minha família, eu sou uma pessoa de bem, como a gente gosta de dizer, a gente pensa, olha, talvez mais uns 2 Pai Nossos aí, mais uma ajuda aos necessitados, talvez um apoio à paz mundial resolva a minha situação. E é interessante que Jesus entra nessa lógica dizendo: que legal, né? Você ganhou toda essa pontuação, a sua milhagem espiritual está bem elevada. Então, tem um detalhe que eu queria compartilhar com você, falta uma coisinha, tá? Então, preste atenção. Jesus, ouvindo isso, em vez de confrontar e dizer: que absurdo, como assim? Quer que eu revele alguma coisa aqui sobre a sua fragilidade moral? Jesus não entra nesse caminho de confrontação, às vezes tão desejado em tantos ambientes. Ele vira para o homem e diz: falta-lhe ainda uma coisa. E a coisa que falta, Jesus prossegue: venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Eu fico imaginando, né, a surpresa desse indivíduo que tem um perfil moralista, que tem um perfil legalista, que tem um perfil bastante aceito e reiterado por aquele tipo de sociedade religiosa. Alguém que certamente está muito bem na fita e realmente é bem sucedido em tudo na vida, e que imaginou que iria ter uma sintonia com o rabino mais badalado do momento, para ter algo reforçado, né, em relação à sua vida. Talvez ele imaginasse, olha, de repente eu faço até uma parceria com Jesus, Jesus está fazendo tanta diferença e eu sou o cara, e a gente pode até complementar algo e investir nesse ministério desse rabino tão diferente. E certamente o que Jesus vai dizer vai atingir no âmago, no coração desse homem, que ao ouvir a proposta de Jesus fica abalado e profundamente entristecido. E foi isso mesmo que aconteceu. O homem fica muito abalado. É claro o detalhamento que o texto nos apresenta quando diz no verso 23, ouvindo isso, ele ficou triste porque era, atenção, muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente observa aqui onde é que está o ponto fundamental da questão. A gente descobre, de fato, como é que a gente constrói a nossa relação com Deus e como é que a gente constrói a nossa vida, qual que é o fundamento de tudo. Ainda que aquele homem tivesse uma série de virtudes aparentes e tivesse um sucesso na vida, tudo aquilo foi construído com base em si mesmo e criou uma relação afetiva fundamental em cima do seu próprio sucesso. Daí a importância e o valor das riquezas. E a gente entende, Jesus sabia muito bem onde é que estava, de fato, o que a gente pode chamar do interesse maior, da glória maior, aquilo pelo qual o homem vivia. E isso é muito significativo porque é a pergunta que nós devemos fazer em relação à nossa vida e que de fato é revelado quando as nossas emoções mais profundas são testadas. Eu fico impressionado quantas vezes eu vejo na minha vida pessoas terem verdadeiras convulsões emocionais por causa de coisas que no fundo a gente há de concordar não tem tanto valor assim. Eu vejo pessoas, por exemplo, que têm um carro de estimação e de repente alguém vai lá e risca involuntariamente, né, a lataria do carro. A reação da pessoa é um negócio assim incompreensível. E a pergunta que a gente levanta para a nossa vida em sintonia com esse texto é: o que, de fato, quando tirado de nós, nos deixaria abalado e profundamente entristecido, o que, na verdade, é um elemento secundário, aquilo do qual não depende o sentido, o valor da vida, e ocupa um espaço tão grande no coração e é uma forma disfarçada de colocar a gente mesmo no lugar central de construção da vida e de uma construção de uma espiritualidade que, no final das contas, tem Deus como verniz e superfície da conversa, mas no fundo o que importa é a gente mesmo. E Jesus vai no ponto fundamental. Esse homem que parece estar escutando a Deus, que parece estar interessado nas diretrizes de Deus, que está aprovado por si mesmo, está aprovado pela sociedade, mas não entra no perfil que tem a ver com a vontade divina, que curiosamente vai dizer para a gente que só pode entrar no reino, só pode fazer parte da vida eterna quem não tem nada a oferecer, porque o reino e a vida se recebe como um presente, um dom gratuito de Deus,
por causa daquilo que Deus fez em Cristo em nosso favor. A salvação é pela graça, pela fé, como um presente de Deus. Então, quando o homem percebe essa situação, ele fica muito abalado. E a gente fica perguntando, né, por que que Jesus faz isso, né? Por que que Jesus... É curioso, ele diz, você deve vender tudo o que você tem e dar aos pobres. A pergunta é, por que dar aos pobres? Aliás, pensando bem, é uma coisa até que não faz muito sentido. Porque se a gente pensar de maneira assim mais racional, né, uma logística mais bem trabalhada, né, ou algo que tenha, vamos dizer, uma perspectiva assim mais, vamos dizer, promissora, a gente diria, não, peraí, você pega todos os seus bens e invista no nosso ministério lá na Galileia. Você pega aí os seus bens e vamos ver um projeto para você construir aqui em Jerusalém, mas pobre. Por que dar recursos aos pobres? E aí que a gente começa a entender essa lógica clara do reino de Deus. Por quê? Porque os pobres são pessoas que recebem os nossos recursos, doações e bens e não têm condição de devolver, na maior parte dos casos. Aquela coisa que aparece em Tiago, né, que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, quando eu vou, vamos dizer, contribuir para qualquer situação, sempre existe o perigo de eu estar manipulando esse processo para fazer alguma coisa com o objetivo de ter um retorno. E aí Jesus diz, olha, você entendeu bem a lógica do reino de Deus? A lógica do reino de Deus tem a ver exatamente com esse fato de que uma vez que a gente entende como é que Deus trata a gente, uma vez como a gente entende o que é o Evangelho, que é receber o reino como uma criança, vai ficar muito mais fácil a gente aprender a doar sem querer nada em troca. Por isso, a percepção do pobre é fundamental, porque o pobre é gente de carne e osso. Ele não é só multidão, ele não é só parte de uma realidade abstrata. E é alguém que está numa situação de necessidade e sofrimento que sempre nos convida a um julgamento. Que eu vou dizer, especialmente naquele ambiente, o cara está assim por culpa dele. Com certeza ele fez bobagem. Se ele tivesse sido previdente, se ele tivesse tido uma atitude adequada, ele não ia estar nessa situação. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou encaminhar o recurso para alguém responsável, mas não dar direto para essa pessoa, porque ele só vai fazer mais bobagem com isso. É curioso como a gente tem, né, um juízo elevadíssimo diante de situações como essas, e eu fico impressionado como tem gente que, talvez para ajudar alguém necessitado com 10, 20 reais, cria toda uma discussão e não tem dó, talvez, de gastar em seu próprio favor 500 mil reais e até mesmo valores extras simplesmente para mostrar o seu poder. Alguma coisa não está funcionando bem nesse raciocínio. Então, Jesus diz que ele deve fazer isso, deve dar aos pobres. E eu fico imaginando, né, nesse ambiente onde riqueza é sinal de justiça e aprovação divina, isso bate fundo e mexe com o homem. E Jesus, então, vai prosseguir, vai dizer essa frase que abala não só o homem, mas abala a gente até hoje. Ele vai falar o quê? Ele vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nos textos paralelos até que se diz quem confia nas riquezas. E aí a gente pensa, né, que coisa, a riqueza é uma coisa ruim? Não é, o problema é o que a gente consegue fazer de bobagem com as coisas boas que Deus nos dá. E não quer dizer que o texto está nos convidando a viver numa situação de miséria, de sofrimento e que a gente não pode ter nada. A questão é que não pode deixar que as coisas que a gente tem venham a ter a gente sob o seu domínio e ocupe o lugar que ocupava na vida desse homem rico. E aí, esse texto é tão forte que até hoje as pessoas tentam mudar o seu significado para poder se sentir
melhor nessa situação. Não, camelo não é camelo, veja, camelo na verdade é uma corda, é talvez um barbante grosso, agulha não é agulha, agulha é uma portinha que tinha em Jerusalém, então assim, é um camelo passando pela portinha, na verdade o camelo podia ser uma corda passando por uma agulha grande, ou seja, era uma coisa difícil, mas a questão é, camelo é camelo e agulha é agulha, simples assim. O texto não tem o objetivo de dizer que é uma coisa dentro da cabeça do jovem rico. É uma coisa difícil que a gente consegue resolver com um pouco mais de esforço. É só acrescentar, né, o ponto final. Sabe aquele desenho que a gente faz assim, ligando os pontos, né? Faltam só 1 ou 2 para a gente completar a figura. Não é essa a realidade que aparece aqui. A realidade é tão forte que a gente vai observar com clareza, na sequência do texto, que aqueles que ouviram perguntaram o que está claro. Então, quem pode ser salvo? Está claro que se um indivíduo importante, rico, jovem, bem-sucedido, bem respeitado na sociedade, recebe uma palavra de reprimenda dessa de Jesus, que não deve ficar chamando ele de bom, e ser rico não significa grande coisa, essa riqueza não pode ajudá-lo a ter a vida eterna, e depois dessa história de camelo e agulha, o pessoal diz, ixi, agora deu ruim. Quem é que pode ser salvo? Aí a resposta de Jesus tem tudo a ver com aquilo que a gente sabe que só pode estar com tudo quem não está com nada. E aí a gente vê o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso o Evangelho é um caminho, é uma proposta da parte de Deus que tem a ver com o esvaziamento da nossa justiça própria, o esvaziamento da nossa religião que pretende negociar com Deus, o esvaziamento das nossas obras de justiça, o esvaziamento daquilo que parece nos fortalecer a partir de nós mesmos para simplesmente entender que a salvação vem de Deus, que é preciso, numa atitude de humildade, humilhação, baixar a cabeça, aceitar que Deus tem razão e receber o presente gratuito pela fé dado por Deus, assim como um pobre recebe uma ajuda para garantir a sua sobrevivência. O que é o Evangelho? É um mendigo que achou pão contando para o outro que também está com fome. A perspectiva é diferente. E aí a gente tem a sequência do texto. E a sequência do texto chama atenção. Por quê? Os discípulos ouvem isso e ficam assim um tanto quanto abalados, né? Isso fere a lógica predominante no sistema social e religioso da época. E eles ficam abalados, né? E Jesus então responde, olha, na verdade essa obra é feita por Deus e de fato é impossível a gente construir essa relação que vai desabar. O que é impossível aos homens é possível para Deus, e então os discípulos chegam e começam a falar sobre eles mesmos. E você pode imaginar, era uma vez, né, um grupo de jovens que morava lá na parte norte do Mar da Galileia, e era um pessoal assim, nada relevante, né? E esses discípulos ali, tendo a sua vida em volta da atividade pesqueira ali no lago, de repente aparece esse rabino meio diferente que está começando a falar coisas assim que marcam a vida de tanta gente e começa a convidar esses discípulos para segui-lo. E quando ele faz isso, os textos são muito claros nos evangelhos, que eles deixando tudo o seguiram. E aí começa a cair a ficha, porque eu fico imaginando, é possível, né, que esses discípulos, com certeza, até porque você vê num determinado momento, está lá Tiago e João querendo saber, o Senhor, quando você assumiu o reino, como é que a gente vai sair na foto? Qual é a nossa posição? Porque eles estão pensando nesse reino com uma lógica semelhante ao homem rico.
E aí eles então ficam preocupados e chegam para Jesus e fazem a pergunta: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E Jesus responde: digo-vos a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai e filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, muitas vezes mais e na era futura, a vida eterna. E aí nós vamos entender a outra parte dessa conversa da relação com Deus. É interessante que muita gente, quando pensa na vida eterna no reino de Deus, acaba pensando nas coisas de uma forma diferente. O Evangelho não é uma proposta abstrata de explicação teórica sobre a realidade. Não é uma teologia, uma filosofia. O Evangelho também não é uma lista de obrigações e responsabilidades, certas diretrizes e mandamentos, como se fosse um resumo ético do que a gente deve fazer ou não fazer, como pisar no quadrado do que Deus deseja ou não. Uma espécie de tentativa de atender a caprichos divinos que parecem não fazer sentido, mas é melhor obedecer. O Evangelho não é uma proposta mística para que a gente entre numa sintonia com uma realidade superior e poder, de alguma maneira, usufruir de certas energias espirituais poderosas. A coisa não está ligada a isso. O Evangelho tem a ver com seguir uma pessoa. Seguir a Jesus, caminhar nessa sintonia dessa graça de Deus, do reino de Deus, receber esse presente. É interessante que Jesus diz: depois que você derrubar o seu ídolo, depois que você entender que a riqueza e a sua pretensa moralidade e bem-aventurança de caminhada não podem construir a sua relação diante de Deus, e que você abrir mão disso, você pode começar a me seguir. E aliás, os discípulos que seguem Jesus, os textos vão ser claros, que eles, deixando tudo, deixando as redes e o barco, passaram a seguir a Jesus. E aí vem o grande desafio do Evangelho. O Evangelho não é aquele chamado para a gente agora concordar com Deus e achar que Ele é legal. Não é um chamado para a gente dizer: não, Jesus realmente, olha, é top, Ele é espetacular. Não é um chamado para a gente mentalmente, fazer uma análise profunda e dizer: puxa, eu assino embaixo daquilo que a mensagem do Evangelho tem a dizer para nós. Não é simplesmente uma proposta para acrescentar alguma coisa que estava faltando na nossa vida e a gente, colocou um brigadeiro a mais na nossa festa. O Evangelho tem a ver com renúncia. É necessário deixar tudo. E aí que tem esse grande mistério da fé. Só está com tudo quem não está com nada. De um lado, o Evangelho nos convida a chegar de mãos vazias e braços abertos para receber o grande presente de Deus que nós não podemos merecer, nem podemos negociar, nem podemos fazer qualquer proposta, vamos dizer, de relação de troca religiosa com Deus. Não, é receber esse presente de uma graça sem fim, de um amor incondicional dado a nós em Cristo Jesus. Mas quando isso atinge a nossa vida, quando isso se torna o grande tesouro, quando a gente descobre o que o Evangelho vai chamar de pérola de grande valor, as outras coisas perdem o seu brilho. Não é que a gente tem que abrir mão de algo, aquilo simplesmente desaparece. É como uma pessoa que está procurando qual que é o melhor tipo de computador que ele pode usar para esse, e de repente ele descobre, vamos dizer, a última e melhor novidade, e aí ele diz: agora que eu estou usando esse modelo que é muito mais capaz e poderoso, simplesmente eu
perdi o interesse nos outros. Quando alguém encontra essa realidade da fé, simplesmente o seu coração e os seus olhos não conseguem mais ficar fascinados com nenhuma outra coisa. Por isso que a ideia da pérola de grande valor é que o indivíduo vende tudo para comprá-la, porque ele encontrou de fato aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí Pedro vai dizer aquilo que parece não fazer sentido. Como assim? A gente abre mão de tudo? A gente perde tudo? E como é que vai ficar isso? E Jesus responde, na verdade, como o evangelho é renúncia, quer dizer, mesmo os nossos laços familiares, os nossos bens, as coisas mais fortes que podem atingir o nosso coração, ele diz que tenha deixado casa, deixado cônjuge, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus, coisa que aconteceu muito, né? Desde o cristianismo primitivo, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. E com certeza quem alcançou o evangelho nem tem tanta intenção de receber muita coisa aqui, porque o seu coração está satisfeito e até pode ter muita coisa à sua disposição que certamente vai ser usado para a glória de Deus e para a realidade do reino. Mas a grande e maior satisfação e o presente máximo envolve a sua relação com Deus, e essa relação iluminando a relação com o próximo, que se desdobra nessa grande conquista da vida eterna. Por isso, é preciso renúncia total, é preciso quebrar todos os ídolos, é preciso jogar fora tudo aquilo que se coloca entre nós e a nossa relação com Deus. Por isso, a gente precisa hoje fechar a nossa reflexão fazendo umas perguntas fundamentais para a gente. Será que você de fato é alguém que não está com nada? Que chega diante de Deus, jogando fora as suas pretensões e abrindo a sua vida para receber o Evangelho como presente, como criança, sem qualquer tentativa de troca de algum tipo? Se isso tem acontecido, Deus abençoe muito a sua vida, porque esse é o caminho do amor de Deus proposto no Evangelho. Se isso atingiu a sua vida e você agora vai seguir a Jesus, a pergunta é o quanto você deve abrir mão para ir nessa caminhada? A resposta é: quem agora descobre que não está com nada, sabe que só está com tudo quem renuncia tudo e não tem mais nada, porque encontrou o tudo real que pode fazer diferença na nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua caminhada, Deus abençoe a sua proposta de seguir a Jesus, e que exatamente esse tipo de pessoa que não tem nada a oferecer e que renuncia tudo e que não está com nada e, portanto, está com tudo, é com essa gente que Deus constrói o reino, que Deus faz crescer a missão e que faz com que o Evangelho vá se expandindo até alcançar todos aqueles que vão ouvir essa mensagem poderosa de salvação. Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso coração nesse dia tão especial. Amém. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio
fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, sua vida entregou, Senhor, oh meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, Ele me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Em sintonia com a mensagem do Evangelho, que nos lembra que não só nós começamos a caminhada com Jesus, mas continuamos, toda a comunidade cristã celebra a ceia do Senhor. E nós fazemos isso presencialmente na IBNU, mas também fazemos da forma que estamos fazendo agora. E eu me lembro de Paulo, em 1 Coríntios 5, verso 3, dizendo algo interessante: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. O que mostra para nós que a distância, as dificuldades de ordem objetiva não impedem que a gente esteja unido espiritualmente. Nós temos muitas pessoas que inclusive vivem em outros países, em lugares onde não é possível uma celebração de ceia como essa, e que nos acompanham à distância, pessoas adoentadas em casa, no
no hospital, em situação difícil, que não podem tomar a ceia presencialmente, mas estamos unidos em espírito, à semelhança do que Paulo diz aqui, e hoje celebramos essa ordenança de Jesus que nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, lembrando que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e o cálice, que nos falam a respeito do corpo entregue por nós e o sangue derramado para o perdão dos nossos pecados. Cristo Jesus, a nossa Páscoa, apresentado diante de Deus para nos trazer plena redenção através da sua morte, da sua ressurreição e da vitória que nos concede plenamente diante de Deus. Então eu convido você a celebrar esse momento. Nós vamos agora orar agradecendo e em seguida aqui você, com os elementos preparados aí, pode participar da ceia do Senhor conosco. Então vamos orar nesse momento. Deus bondoso, Pai amado, muito obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Messias Redentor, pela sua morte e redenção, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado pelo pão que nos lembra do corpo de Cristo Jesus partido por nós. E, ó Deus, e também pelo cálice que nos lembra do sangue derramado para o perdão dos pecados. Nós celebramos a nossa redenção, o nosso perdão e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Te agradecemos, te louvamos e vamos agora celebrar a ceia do Senhor, proclamando a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. 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 Então vamos. Juntamente com o pão e o cálice, vamos agora tomar, comer em memória de Jesus. Deus seja louvado pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Agradecemos a sua sintonia, a sua participação conosco quando hoje celebramos a ceia do Senhor. A paz, amados, aqui é Aurélio Ritsuri, diretamente de Moçambique, em Cabo Delgado, Pemba, onde nós cantamos Pedra a Pedra, construindo um novo dia. Assim, procuramos construir um novo dia, trazendo princípios bíblicos no currículo, desafiando professores a buscar o Senhor e lembrando que é um contexto muçulmano onde nós estamos e a escola está crescendo, temos visto o mover de Deus nessa dimensão de quase 3.300 alunos, 115 funcionários, desses 98 são professores. Deus é maravilhoso. Contamos com as orações dos irmãos. Muito obrigado por todas as contribuições. Deus tem nos abençoado deste lugar. Sentimos o amor dos irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Você sabe que a IBNU apoia muitos projetos. Isso no Brasil, aqui na América Latina, no mundo. A gente tem feito uma coisa muito importante, que é fundamentar, ensinar a Bíblia. E agora eu estou indo para o Paraguai no mês de agosto, mas todo mês um dos nossos professores vai para lá, porque nós estamos com um seminário teológico aberto lá. Então, eu gostaria de chamar você para fazer parte desse projeto. Contribua com esse ensino tão importante de preparo de líderes, de pastores, naquela região que é tão carente, que é tão necessária. Então, venha participar com a gente.
O Novo Universo é o Ministério de Universitários da IBNU. Se você faz parte da academia como graduando, pesquisador, professor, muitas vezes parece que aquilo que você realiza dentro da universidade não tem muita proximidade com o que você experimenta dentro da comunidade local da IBNU, e parece que esses mundos não fazem parte exatamente do mesmo ambiente. Mas a gente acredita que tudo que você faz enquanto profissional, enquanto pesquisador, professor, tem impacto diretamente naquilo que você expressa na adoração a Deus, e aquilo que você crê e a forma como você vive a sua fé tem um impacto direto na maneira como você se desenvolve enquanto profissional. E para que a gente alcance esse propósito, temos desenvolvido fóruns de discussão, lives no canal da IBNU e também momentos de integração com missões que já atuam nas universidades. Então, se você faz parte da academia e tem interesse de se envolver com essa missão, se aproxime do Novo Universo e nos ajude a manifestar o reino nas universidades. Estamos já quase deixando pronto o nosso lugar. Graças a Deus e ao trabalho e à dedicação de tanta gente querida aqui na IBNU, em agosto nós vamos ter a oportunidade de ter um espaço novo, devidamente preparado, perto do aeroporto de Congonhas, onde vamos celebrar ao Senhor e ter um espaço para servir através de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E nós pedimos que você esteja em sintonia conosco. Nós contamos com as suas orações, contamos com a sua parceria e sintonia. Precisamos nesse momento de muitos recursos para tudo aquilo que envolve deixar tudo muito bem preparado. Precisamos de pessoas que dediquem seu tempo, qualquer doação, dedicação de tudo que alguém pode oferecer será ideal para esse momento de transição, quando a IBNU, que tem sido canal de bênção através de muitas pessoas oferecendo seus dons, seus projetos, tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus, nós teremos um lugar mais adequado para que isso venha se desdobrar e florescer para abençoar mais gente. Então, que Deus nos abençoe. Somos aí uma comunidade saudável para um mundo melhor, e somos gente que gosta de gente e segue a Jesus. E você é convidado a estar nessa sintonia com a gente. Que Deus nos abençoe, ore por nós e nos abençoe com aquilo que você puder, fazendo parte, tendo parceria com o projeto O Nosso Lugar. Olá! Esse é o mês de missões, o mês que a IBNU enfoca em missões. A IBNU já é uma igreja voltada para missões. Se você nos acompanha nos nossos canais, conhece que os nossos projetos que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, queremos convidar você a participar, a enviar a sua oferta e também a conhecer no site da IBNU. Tem todos os projetos. Você pode entrar lá e conhecer cada um deles. Temos aqui no Brasil, eu já visitei alguns e é muito legal. Vai lá, entra no nosso site ou no nosso canal, acompanha as nossas programações que você conhece. E neste momento eu quero convidar você para orar junto comigo. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia. E queremos te pedir, Senhor, por cada uma dessas pessoas que ofertam, que enviam seus recursos, parte deles para ajudar outras pessoas, para que o Evangelho alcance cada vez mais e mais pessoas. Tem pessoas fragilizadas, nós sabemos e conhecemos, Senhor, de perto essas situações. E nós te pedimos que o Senhor abençoe cada um dos nossos missionários, cada uma das pessoas que vai cuidar desses recursos, para onde eles serão enviados e como eles serão usados, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você quer estudar a Bíblia, conhecer mais, se aprofundar nesse livro tão importante que é a Bíblia? Então, vem para o canal da IBNU, vem
porque ali a gente encontra quase 40 estudos focados na Bíblia, baseados na Bíblia também. A gente trata a eclesiologia, a gente trata várias outras. E agora, em agosto, nós vamos começar mais 2 cursos muito especiais, muito importantes. O livro de Gálatas e o livro de Neemias. Então vem estudar com a gente, porque tem muita coisa importante, boa aí, vindo pela frente. Em agosto a gente se vê no nosso canal de quarta e quinta às 19 horas. Vem com a gente. A IBNU está presente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, como vocês já viram, a gente já alcançou aí mais de 100 mil seguidores. Mas agora nós temos uma novidade também. Nós estamos nas plataformas de streaming, então você pode acompanhar aí nos podcasts através do Spotify, através de todas as plataformas aí que você tem acesso. Então vem com a gente, então IBNU e você sempre juntos. Muito obrigada por você ter participado conosco, foi um prazer muito grande. E durante a semana tem muitas outras coisas legais, tem live, tem estudos, e é só você entrar no nosso canal, dar o like, se inscrever, ativar o sininho. Que Deus abençoe e uma boa semana.